Mais uma vez aqui e hoje com a nossa quarta lição da EBD. Hoje o nosso tema é quando a glória de Deus se vai. E a pergunta é, a glória de Deus se vai? E é isso que a gente vai responder conforme a gente lê e estuda o livro de Ezequiel. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu peço a você que me segue, que tem acompanhado aqui as lições da EBD, as dinâmicas, brincadeiras, enfim, tanta coisa que a gente coloca aqui nesse canal para abençoar a sua vida. Então eu te peço, deixa a sua curtida aí, comenta, compartilha, tá bom? E qualquer coisa que você queira, que você necessite, é só deixar os comentários aqui, que conforme a gente for caminhando aí, eu vou pensando e veja aí o que a gente pode fazer com alguma dinâmica especial que às vezes você está procurando e não encontra, alguma programação, tá bom? Bem, dito tudo isso, vamos aí direto à nossa lição. Quando a glória de Deus se vai, lição 4. Bom, a gente então começa, né, com a nosso texto áureo, que está lá em Ezequiel 11, no verso 23, e diz: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre um monte que está no oriente da cidade. A nossa verdade prática: Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. Grave bem isso, tá? As abominações do povo fez com que a glória do Senhor fosse retirada. E então a gente vai para a nossa leitura bíblica, que vai estar em Ezequiel, no capítulo 9, no capítulo 10, e a gente vai ver alguns versículos. Em Ezequiel 9 a gente lê a partir do verso 3, ou aliás, no verso 3. E a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Em Ezequiel 10, a partir do verso 4, a gente vai ler: Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos. Nos capítulos 4, 18 e 19, 11, 22 a 25. Quando saíram e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E ainda em Ezequiel 11, a partir do verso 22, então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Verso 23. E a glória do Senhor se alçou desde meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Então, pessoal, veja que aqui é interessante, né? Porque aqui Ezequiel, ele já fala que ele então retornou à Caldeia, onde estavam os cativos, os exilados, e ali ele falou tudo o que havia visto, né? Tudo aquilo que o Senhor falou com ele. É interessante porque a gente já viu isso na lição anterior, né? Quando a gente percebe esse traslado, né? de Ezequiel da Caldeia para Jerusalém e de Jerusalém outra vez a Caldeia, quando ele então coloca a visão que ele recebeu do Senhor. A nossa palavra-chave, glória. E então a gente vai para as nossas nosso tema e os nossos subtemas. E o primeiro é sobre a glória de Deus. E a gente então vai ver o significado de glória e o segundo, a glória de Deus.
Então, pessoal, aqui falando a respeito do tema glória, então a gente vai ver justamente, né? Aqui eu destaquei o significado de glória, como está aí em nossa lição. O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso. E nesse sentido literal só aparece 2 vezes no Antigo Testamento, que são justamente essas 2 passagens bíblicas aí em 1 Samuel e 2 Samuel. Literalmente peso. Mas o que acontece aqui, que kavod, essa palavra é glória e também peso. E aí a gente vai ver justamente na conversa, no diálogo que Moisés teve com Deus, quando lá em Êxodo 33 que a gente vai ver. Então lá no verso 33, no verso 13 do capítulo 33, a gente vê: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E Moisés responde: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então veja que ao mesmo tempo que essa palavra kavod é glória, a glória, no caso aqui, ela significa honra, dignidade, autoridade, e ela não está simplesmente associada à questão de Deus, mas também aqueles que têm autoridade, os príncipes, aqueles que estão em cargos elevados. Então, voltando aqui no texto, quando a gente vê esse diálogo entre Moisés e Deus falando a princípio que ele vai mandar a sua presença, e Moisés então ele repete, né, dizendo que ele quer essa presença de Deus, literalmente, né, no original, o que Moisés está dizendo é que ele quer o kabod, né, de Deus, ele quer a presença de Deus, ou seja, ele quer o peso, a honra, né, da presença de Deus ali com eles. E claro, o kabod é a glória de Deus presente. Então, ainda falando da questão da glória de Deus, a gente vê lá em Êxodo 40, no verso 34 e 35, que fala a esse respeito. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E claro que essa glória do Senhor não era algo incondicional, havia uma condição, que era justamente a santidade do povo, o comprometimento do povo. Da mesma forma que é como quando a glória tem muito uma associação a ver com a santidade, né? Então Deus, ele não pode, por mais que ele ame o seu povo, Deus ele não pode estar concentrado, presente naquilo que fere essa santidade de Deus, que fere essa glória de Deus. Por isso que em muitos momentos a gente vê que a glória de Deus ela se vai. Por quê? Porque o que a gente vê, o que a gente tem visto aqui em Ezequiel, é justamente Deus colocando, alertando o povo, falando de toda a maldade do coração do povo, que o conhecia, né, que sabia de como Deus tinha estado com eles todo esse tempo, o que Deus exigia deles e como eles acabaram simplesmente por se afastar através do pecado. Né? Deus ele não podia consentir com a sua presença, sabendo que esse povo estava tão envolvido com a questão da idolatria, que é algo que fere o coração de Deus, né? Que fere a dignidade de Deus, que fere aquilo que Deus exige do homem, né? A pureza, a santidade, né? O estar caminhando, realmente reconhecendo Deus em seus caminhos, em todos os seus atos e ações. Então, nesse instante, nesse momento, a glória de Deus se vai. E Ezequiel é justamente aquele homem, aquele profeta, a qual Deus destina ele a que tem essas visões, alertando o povo sobre aquilo que o povo está fazendo de mal. A nossa sinopse, a expressão glória de Deus, aparece no livro de Ezequiel como presença de Deus. Algo que é interessante salientar também é a palavra Shekinah, né, que nós utilizamos muito, né, na igreja, falando sobre a glória de Deus, né, o Shekinah de Deus, a glória de Deus. Só que essa não é uma palavra bíblica.
Essa é uma palavra muito utilizada pelos judeus numa literatura que se chama Talmud. O Talmud, essa literatura judaica, ela utiliza essa palavra como morada em, ou até mesmo para designar o nome de Deus, né? A presença de Deus, né? Então significa isso, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Não é uma palavra bíblica, é justamente dessa literatura judaica chamada Talmud. Então quando se fala, por exemplo, né, no Muro das Lamentações, então nesse livro, essa literatura, o Talmud, diz que, tem lá uma expressão que diz que a presença de Deus nunca se afastará desse lugar, né? A Shekinah de Deus, a presença do Senhor. O nosso segundo tópico é sobre a retirada da glória de Deus. E aí nós temos 3 subtópicos, que é o querubim e a nuvem, a retirada da presença de Deus, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. O querubim e a nuvem. O profeta está se referindo aos 2 querubins do propiciatório da Arca da Aliança, que está justamente em 2 Crônicas 5, no verso 8, ou as 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1. No caso aí, tanto um quanto o outro, segundo a interpretação. Por quê? Porque em Êxodo 13, no verso 21, a gente vê que o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Ou seja, a presença do Senhor, a glória de Deus ia com eles. Mas o cume, né, o clímax de tudo foi justamente com a presença de Jesus, que a gente vê lá em João 14, que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então a gente vê a presença de Deus aí constantemente, ou seja, no passado e agora com a nova aliança. E aqui desse segundo ponto, o que o profeta Ezequiel coloca é justamente uma retirada gradativa da presença de Deus do seu povo, né? Que é justamente culminando também com a invasão dos caldeus no ano 587 a.C., né? Então veja que aí foi algo que foi paulatinamente, né, acontecendo segundo essa visão. E justamente com essa retirada da presença de Deus é que vem essa, né, destruição. Porque, obviamente, sempre que Deus está ausente, o que a gente observa na vida do homem é a destruição, né? E aí a gente falando de todo aquele que dá as costas para o Senhor, né? Não tem como essa pessoa, por mais que a gente tenha aí vários tipos de exemplos, né? A gente pode ver exemplo de pessoas que acabam se envolvendo com drogas, com bebida, né? Com alcoolismo, com suicídio, enfim, com a violência. E aí não tem nada a ver com a questão financeira dessa pessoa, né? Pode ser pessoas financeiramente muito fracas, né? Uma situação muito caótica e, claro, essa pessoa, se ela tem uma vivência de estar afastada de Deus, você vai claramente ver a destruição na vida dessa pessoa. Mas também tem aqueles que têm uma vida financeira boa, com estudos e tudo, mas mesmo assim não reconhece Deus em seus caminhos. E aí também a gente vê uma destruição paulatina na vida dessa pessoa, na vida dos seus familiares, enfim, de todos aqueles que o rodeiam. Por quê? Porque a presença de Deus não está aí. Porque onde a presença de Deus chega, aí sim a vitória, aí sim a libertação. E é o que a gente vê, né, nesse estudo, nessa abordagem do profeta Ezequiel para os nossos dias hoje. A importância de ter muito cuidado de não se afastar através daquilo que Deus exige de nossas vidas, né? Uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de estar cheio do Espírito Santo do Senhor, não deixar, né, com que as nossas atitudes, os nossos pecados faça com que o Senhor se entristeça com o nosso estilo de vida. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel,
Mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Então veja, pessoal, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando, né? A gente tem esse privilégio de ter a presença de Deus, a gente tem esse privilégio de ter os olhos, né? Que basicamente uma venda que saiu dos nossos olhos, quando antes a gente não conseguia, na nossa ignorância, ver a presença de Deus na nossa vida. E com esse privilégio, agora a gente tem essa responsabilidade de cuidar das nossas próprias vidas, né? De cuidar da nossa intimidade com Deus, da nossa caminhada com Deus, de saber que Deus exige de mim uma responsabilidade. Como eu tenho andado, como eu tenho vivido a minha vida, como eu tenho me portado diante do Senhor. Será que eu quero novamente, né, viver de uma forma irresponsável, de uma forma que, sabe, não reconhece a presença de Deus, que não valoriza a presença de Deus? Então são coisas que a gente precisa se questionar, responder e, né, pedir, né, que Deus coloque o seu prumo na nossa vida, né, para que a gente possa estar caminhando de forma reta e que o Senhor se alegre na nossa vida, no nosso caminhar. A nossa sinopse é: a retirada da glória se deu mediante a retirada do querubim da Arca da Aliança, deslocando-se para o Monte das Oliveiras. Nosso terceiro tópico diz sobre o segundo templo. O segundo templo, o templo de Herodes e a presença do Filho de Deus. E aí eu destaquei aqui o segundo templo, né, conhecido como Templo de Zorobabel. Foi inaugurado no 6º ano de Dário, Esdras 6,15 a gente pode ver, e que corresponde ao ano 516 a.C. Então Ciro, o rei da Pérsia, no ano de 539, baixou esse decreto, que foi justamente a finalização, né? Acabou-se o exílio, então foi quando começou novamente o retorno do povo a Judá. E aí o que a gente percebe é que todo sofrimento, né, ele sempre chega ao fim, ele sempre tem um ponto de finalização, né? Aquele processo que o povo precisou passar para ver, né, a mão de Deus, para valorizar a mão de Deus. E, claro, né, Deus permitindo para justamente colocar o povo no eixo, né, dentro da situação que ele esperava e exigia desse povo, né? Logo, nesse período de 539, foi quando o povo, então, teve essa ordem de voltar e, então, reiniciar a construção do segundo templo. Lá em 2 Crônicas 36, 20 a 23 e Esdras 1, versículo 1 e 2, a gente vê que o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém. O que a gente observa aqui é falando justamente sobre a glória desse segundo templo e fazendo uma comparação de que em relação à primeira, ela não era muito valiosa, né? A gente vê isso lá em Egeu 2:3, que diz, olha: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Então aqui a visão é que esse retorno da glória de Deus era muito mais, ou é muito mais, uma visão escatológica, né? Essa glória, esse retorno dessa glória de Deus, não era uma questão de um lugar, né? De uma construção, mas um retorno à glória de Deus no sentido escatológico da volta, do retorno do rei. Aqui a gente vê também o templo de Herodes. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Então veja que essa persuasão, essa fala, acabou culminando nessa construção desse templo que a gente vê, né, começou em 15 antes de Cristo e foi até 66 depois de Cristo, ou seja, foi uma longa construção, e a gente confirma, inclusive, lá em João 2,20, que diz, no diálogo de Jesus, disse assim: replicaram-se os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Jesus, porém, se referia ao santuário do seu corpo.
Então veja que foi muito tempo e tem um pouco a ver com essa questão escatológica, né? E aí a gente vai também para a presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel, diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo, que a gente vê lá em Êxodo 40, 34 e 35, e de Salomão na inauguração do templo em 2 Crônicas 7, 1 e 2. O que significa, veja que nesses dois tópicos que eu citei, havia essa presença, né? Mas o que a gente vê aqui nessa questão é a presença do Senhor Jesus. Ele sim é que enche de glória com a sua presença, com o seu perdão, com a reconciliação do homem com Deus, né? Daquilo que o Senhor veio fazer aqui na terra. E aí, mais uma vez, a gente lendo e reconhecendo isso em João 1,14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, é justamente aí que está a glória de Deus, na presença de Jesus Cristo, em nosso meio, em nós. E aí, pessoal, a gente vai para a nossa sinopse. A nossa sinopse diz: não há registro no Antigo Testamento de que a glória do Senhor tenha enchido a segunda casa. O Senhor Jesus a trouxe ao ministrar no templo. E o nosso quarto e último tópico é sobre o Senhor Jesus e o templo. E os 3 tópicos, que é a explicação teológica, o fim do templo e a presença de Deus hoje. E a explicação teológica é: Jesus diz: eis aqui está quem é maior do que Salomão. Claro, ele estava falando dele próprio, né? Lá em Lucas 11:31. O construtor do templo. Ele declarou-se maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Mateus 12:6. E aí justamente a gente lê: aqui está quem é maior que o templo. Então lá em Marcos 2:5, a gente vê justamente quando Jesus disse: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, essa era uma mensagem velada de que ali estava como... não havia mais uma funcionalidade para o templo. Ou seja, que logo ou brevemente isso se acabaria, né? Por quê? Porque a presença de Jesus, ela tinha uma função, né? A presença de Jesus era justamente a presença de Deus, o perdão de Deus, a morada de Deus em nossa própria vida. Nós somos o templo, né? Quando eu abro meu coração para que o Espírito Santo de Deus entre, Deus faz morada em mim, né? É isso que a palavra do Senhor ensina, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, até aquele momento ainda existia, mas o que Jesus estava falando é que isso estava para terminar, né? Justamente culminando com a sua missão aqui na terra. O templo já não tinha mais nenhum tipo de sentido, né? E aí, pessoal, a gente vai para a nossa segunda, que é o fim do templo, né? Como eu estou colocando aqui. Jesus anunciou o fim do templo como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. Então aqui, essa anunciação, né? Essa informação, essa palavra do Senhor Jesus de que o final estava chegando, né? O fim do templo. Então, muitos momentos ele colocou, como lá em Marcos 13:2, em Mateus 24:2, em Mateus 23, no verso 38 e 39, que a gente vai ler agora, que diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. E ele aqui estava se referindo a ele próprio, né? O Senhor, o próprio Jesus, era esse templo, o seu corpo. E por último, pessoal, a presença de Deus hoje. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. E aí a gente vê lá em João 14:23, que diz, né? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Então veja que no Velho Testamento, com Ezequiel, né, o que a gente viu
é justamente o povo, né, todo voltado para essa questão da construção, do templo, né, de levantar o templo, de fazer um templo que é mais poderoso, mais precioso do que o que existia. Mas na visão de Jesus, na visão de Deus, não era isso que Deus estava pensando. Ele estava pensando sobre nós, né, o seu povo sendo o próprio templo, sendo a própria morada de Deus. Né? Se você me ama, se você guarda as minhas palavras, eu virei e morarei. Né? É isso que o Senhor Jesus aqui está falando. Né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, você é o templo, você é precioso. A glória está aí, né? Na presença de Deus, na vida de cada um daqueles que segue e serve ao Senhor, que realmente se entrega e confia suas vidas a Ele. Né? E ainda no 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então aqui está a confirmação do que eu falei, né? Que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a morada de Deus. E como morada nós precisamos saber como estamos levando a nossa vida, né? Se estamos valorizando de fato a presença de Deus em nós. A nossa sinopse, pessoal: a glória do Senhor deixou a primeira e a segunda casa, mas a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus Cristo. E a nossa conclusão: em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos e nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10, 3. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui agora algumas dinâmicas que têm a ver com esse estudo para que você, professor, possa fazer aí com seus alunos. Bom, então estou trazendo aí essa dinâmica se chama Voltar ao Primeiro Amor. Eu espero que seja interessante para você. Eu amei essa dinâmica, hein? Bem, e aí você vai precisar para essa dinâmica de balões, tá? Você pode usar aí 2 balões, porque você vai dividir a turma em 2 grupos, ou você pode realmente deixar aí à vontade, mesclado, não importa, tá? Fica aí a sua escolha. Bom, e aí como que você vai fazer? Como o tema é voltar ao primeiro amor, tá? É interessante também você utilizar a música que tem esse título, Voltar ao Primeiro Amor. Quero voltar ao primeiro amor. Essa é uma música muito conhecida. Então aí você coloca ela sempre no final, tá? E aí, agora que você já tem todos os balões, você vai escolher casais da Bíblia. Você vai escrever em pequenas papeletas, papeizinhos, tá? E aí você vai colocar os nomes, como por exemplo, tá? Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel. Você pode também utilizar do Novo Testamento, José e Maria. Você pode utilizar um do Velho Testamento que eu lembrei aqui agora, Boaz e Ruth, né? Um casal bem bonito aí. Zacarias e Isabel e Áquila e Priscila. São alguns dos casais que me vieram aqui à mente, tá? Então você pode utilizar esse sempre. Não coloca o casal junto, não. É nomes separados. E você vai então colocar dentro de cada balão um nome, tá? E deixar. Quando você tiver com a sua turma, você então vai entregar um balão a cada um deles, deixa eles pegarem o balãozinho que eles quiserem, eles não sabem o que está escrito aí. E então você vai pedir para eles encherem, amarrar, bota aí uma musiquinha qualquer, tá? Qualquer música que seja, só para eles ficarem aí jogando para cima o balão. E na hora certa, então você vai pedir para eles, depois de uns 30 segundos, né, estourarem e pegar o papelzinho que tem dentro. Descoberto o nome da pessoa que está ali, aí eles vão correr atrás daquele que forma o par, tá? E aí, por exemplo, eu tirei aqui Sara, então eu vou correr atrás do meu Abraão, né? Deixa eu saber quem é Abraão. Eu sou Rebeca, né? Tirei Rebeca, deixa eu ver quem é Isaac. E assim
né? Claro, eles têm que ter aí um pouquinho, né, de conhecimento para saber quem são esses casais, e também não pode ser casais muito difíceis, né? Nomes difíceis que você, poxa, quem é esse fulano, né? Então, quanto mais fácil, melhor. Porque a ideia, depois que cada um já formou a sua dupla, é você fazer pergunta tipo, quando a gente, né, está gostando de alguém, está enamorado, o que vocês querem, né, com essa pessoa, né? Você acabou, tá aí apaixonado, né? Tá amando essa pessoa. O que a gente mais quer? É estar com essa pessoa, não é verdade? O que mais a gente quer é conhecer essa pessoa, é escutar essa pessoa. Tudo é maravilhoso, né? A gente só pensa naquela pessoa. Basicamente, essa pessoa está em primeiro lugar na nossa vida. Às vezes a gente até esquece de comer, de beber, de fazer aquilo que a gente tem que fazer. É ou não é, pessoal? Quem já se apaixonou ou está apaixonado sabe que é justamente assim. A gente só tem olhos para aquela pessoa. E então, tudo isso que eu falei, tá? Não é você que vai falar, não. Você vai colocar para eles e vai escutar. Vai escutar tudo que eles tiverem para falar, que eles não têm nem noção do que é que vai acontecer. Então você tem que mexer bem com as emoções, né? Para eles saberem, olha, realmente, quando eu estou apaixonado, quando eu estou amando, poxa, é isso, né, que eu quero. E ó, a gente está usando casais aqui, mas às vezes a gente está apaixonado por outra coisa, né? Às vezes por exemplo, o trabalho que a gente realiza, às vezes um animalzinho que você tem, né, que você acabou de ganhar, ou enfim. E aí, então, pessoal, depois que eles já falaram tudo, você então vai perguntar, gente, qual é a comparação disso em relação ao nosso amor com Deus, né? Por quê? Porque o nosso amor com Deus precisa também estar nesse mesmo patamar. A gente precisa querer ouvir a palavra de Deus, a gente precisa ter olhos para Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. Enfim, você vai trabalhar esse lado com a sua turma, tá? E colocar, né, que às vezes quando a gente magoa aquela pessoa, quando a gente faz alguma coisa errada, o que a gente quer? O mais rápido possível, se novamente estar bem com aquela pessoa, não é? Reconciliar com aquela pessoa. Da mesma forma, se a gente se afastou, se a gente está agindo de uma forma errônea com Deus, fazendo algo que realmente nem lembra mais de Deus, a gente precisa voltar a esse primeiro amor, a gente precisa voltar àquela intimidade que a gente tinha antes, aquele prazer, aquela alegria. Ou seja, porque quando a gente ama, e Deus, Ele ama em todo o tempo, então Ele está esperando você, aguardando por você. E aí, gente, bem simples, é isso que você vai trabalhar, tá bom? O nome essa dinâmica se trata sobre arrependimento. Bom, e aí? É com o arrependimento que nós nos aproximamos de Deus, não é verdade? O que você vai precisar para fazer essa dinâmica? Bem, pessoal, para essa dinâmica, o que você vai precisar é de balões, tá? Um balão para cada pessoa da sua turma. E também um pedaço de papel, tá? Você vai dar aí um pedacinho de papel escrito o nome de Deus, tá? Deus, assim, tá? E dentro você vai colocar um versículo, mas você vai dizer para eles não lerem, ok? Depois que que você já entregou aí o balão para cada pessoa, você vai pedir para que eles encham o balão. Eu não tenho balão aqui, peço desculpas a você, mas você já sabe. Encher o balão, tá? Vai segurar o balão. Fala para eles não amarrarem o balão. Segura o balão e junto com a papeleta, né? O papelzinho onde você tem escrito o versículo atrás, tá? Mas que eles não podem ler, ou seja, dentro, tá? E aí, então, você vai pedir para que eles segurem o balão e solte o balão. Soltou o balão vai voar, né? Você não sabe para onde ele vai. E aí, o que você vai dizer para a sua turma? Você vai dizer para eles que, como o balão, né, quando você soltou ele estava cheio. E o balão é como você, como eu, né? Somos cheios do Espírito Santo. Mas, quando nós nos afastamos de Deus, que é justamente o que vai simbolizar quando eles soltarem esse balão, né? Eles vão ficar como vazios da presença de Deus. Eles vão se afastando. Quando nós nos afastamos de Deus, né, nós
ficamos vazios da presença do Senhor. Né? Por quê? Porque normalmente nós estamos seguindo o nosso próprio caminho, estamos fazendo aquilo que dá na nossa cabeça. Né? Nós não estamos verdadeiramente tendo prazer em estar na presença de Deus, em ler a sua palavra, em desprezar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Né? Muitas vezes estamos enchendo a nossa cabeça e o nosso coração com as filosofias do mundo, com os ensinos do mundo, e não estamos nos dando conta de que estamos sendo enganados pelo pecado e nos afastando da presença de Deus, daquele que é verdadeiro, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, é isso que você vai dizer aí para a sua turma. E aí, então, agora você vai pedir para que eles leiam, tá? E aí, o versículo é o versículo que se encontra em Atos 3,19. Vamos ler? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar sua curtida, comenta aqui abaixo e compartilha. E logo, brevemente, estaremos aí com a nossa 5ª lição. Um grande abraço, fica com Deus, beijos e até a próxima. Bye, bye!